vazar de amor e graça, chama bendita que nos abraça da liberdade, do amor amado, fonte de vida, doado, amor imenso, amor que não tem fonte, fonte do amor, Trindade Santa, amar de amor, Trindade Santa, fonte do amor. Chama que no silêncio meu coração escuta e ama. Shalom. Muitas vezes nos interrogamos sobre o que é o amor. Uma poesia? Puro sentimentalismo? Uma teoria? O Evangelho deste domingo não deixa dúvidas. O amor não é uma teoria, mas uma prática de vida. Ser cristão não é cumprir umas tantas regras ou umas tantas devoções ritualistas, às vezes tão vazias. É mais do que isso. É uma prática de vida caracterizada pela corresponsabilidade com o irmão. E se o Antigo Testamento já alertava para o dever de sermos sentinelas face às atitudes do irmão pecador, comprometendo-nos com a sua salvação ou com a sua condenação, o Evangelho vai mais longe. A atitude cristã não consiste em condenar, mas em tudo fazer para salvar. Se fizermos uma leitura linear do Evangelho, corremos o risco de nos precipitarmos nas conclusões em relação ao que Jesus pretende e à facilidade da condenação dos irmãos porque pecadores. Passará pela cabeça de Jesus a condenação do pecador e o desprezo pelo ímpio? Se tivermos em conta o seu jeito de agir, perceberemos que no seu coração só há lugar para a misericórdia e o perdão. E que, mesmo quando aponta na direção dos pecadores e opressores, por exemplo, os fariseus, os doutores da lei, o faz pedagogicamente como apelo à conversão. Gostaria que tivéssemos presente o versículo 14 que precede e dá mote ao texto de hoje. Diz Jesus: é da vontade de vosso Pai que está no céu que não se perca um só destes pequeninos. Com esse versículo, poderemos entender o texto como uma metodologia ou talvez um critério no relacionamento fraterno das comunidades cristãs no que respeita aos seus membros mais fragilizados ou em situação de ruptura. As primeiras comunidades passaram momentos muito difíceis. Foram as perseguições que desanimavam muitos e os faziam afastar-se da comunidade. Foi o aparecimento de diversas interpretações do Evangelho, da palavra de Jesus, que levou à distorção das palavras. Foi o protagonismo de alguns armados em donos da verdade. E ainda a apostasia de outros e o comportamento, por vezes nada edificante, de uns tantos. Como lidar com todas estas situações e o que fazer com as pessoas que erram? A comunidade recorda as atitudes fundamentais de Jesus diante de casos semelhantes e as suas recomendações a esse respeito. Primeira recomendação:
o respeito, o amor, a compreensão. A pessoa, apesar de suas limitações, de seus pecados, de suas atitudes, é sempre imagem de Deus. Por isso, merece o maior respeito. E Jesus valoriza essa atitude. Para ele, a pessoa humana está acima da lei, de qualquer lei. Está acima da própria verdade. Para Jesus, não vale o conceito de a verdade acima de tudo, que tantas e tantas vezes nos leva a afrontarmos a pessoa dizendo-lhe tudo o que pensamos dela sem olhar às consequências ou tão mais facilmente comentando com outras pessoas a sua situação de fragilidade. Jesus quer a verdade sempre, mas com a pessoa, jamais na fofoca. Quer dizer, se não tens coragem de dizer a teu irmão o que vês nele, não lhe mandes o recado por ninguém. É a atitude de respeito e é o bom nome a que todos têm direito. Sabemos que nem sempre é fácil falar à pessoa de suas limitações. É aqui que entram a compreensão e o amor. Precisamos fazer isso com humildade, com simplicidade, sem nos acharmos donos da verdade, sem julgamentos. A devolução da imagem, colocando a pessoa em situação de reconsiderar o seu erro, pode ser de grande valia nestas situações. Mais do que fazer juízos, mais do que dizer o que pensamos da pessoa, apontemos os factos à pessoa. Apontar factos concretos, sem entrar em juízo de valor ou pretender ler intenções, sem ferir nem pretender punir. Quando a pessoa se sente ferida, ela reage negativamente, retraindo-se e afastando-se. Se formos objetivos, a possibilidade de atingir frutos é bem maior, mas sempre na caridade. E a caridade, no dizer de São Paulo, é paciente, não se irrita, nem se enche de orgulho. Segunda, a perseverança. A pior atitude que se pode tomar é de pensar que, alertando a pessoa, se cumpriu a obrigação, ficando de consciência tranquila. Ao cristão não compete fazer as coisas por obrigação, mas por amor. E o amor não se cansa enquanto não salva. No seguimento de Jesus, o discípulo fará tudo o que estiver ao seu alcance para não permitir que o seu irmão se perca. Por isso, quando se sente incapaz de agir sozinho, deve socorrer-se de alguém idôneo que possa não apenas aconselhar, mas ser um aliado. Também aqui a caridade é importante. A pessoa não deve sentir-se pressionada, antes precisa de um clima de amizade, sinceridade e compreensão para se sentir estimulada. Sentir que os outros pretendem somente o seu bem, sem influenciar a sua decisão ou censurar suas atitudes. Mais importante que corrigir é promover, disponibilizando-nos para acompanhar a pessoa no seu processo de dignificação. Terceira, a oração. Antes de falares de Deus ao teu irmão, fala a Deus do teu irmão. É Deus quem converte. É Deus quem muda os corações. A nós compete somente ser instrumentos, sinais do seu amor. Mas, para que isso aconteça, é indispensável vivermos em comunhão com Ele. A oração
É a relação profunda e íntima com o Senhor que se faz não em atitude individual, mas sempre de modo pessoal e comunitário. Orar comunitariamente é tornar presente o próprio Cristo, que se faz Ele mesmo intercessor, mediador junto do Pai. Orar para pedir luz, para pedir discernimento, para melhor agir, para poder ajudar, para poder servir e nunca buscando a mera satisfação individual. Orar sentindo-nos igreja e comprometendo-nos com a igreja na sua missão de reconciliar as pessoas entre si e as pessoas com Deus. Orar através de Cristo, com Cristo e em Cristo, deixando-nos impregnar pelo seu amor e pela sua misericórdia. Então a nossa ação passa a ser uma ação da Igreja, uma ação de Cristo, pois onde estão 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Tudo isto para sermos sinal da misericórdia de Deus na vida do irmão. Shalom. Vozes de paz estão se ouvindo. Vai pela estrada o peregrino. Rios de amor estão fluindo.